O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Likadishu. Lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. Nós aqui do canal Teshuvá Total desejamos, pedimos ao Eterno que abençoe você, tua casa, tua família, toda a tua parentela. Eu sou Renato de Príncio, um dos morinhos aqui do canal, e hoje vou dar continuidade com você, né? Vou entrar de permissão para entrar na tua casa e vamos estudar juntos nesse dia maravilhoso, nesse Shabat maravilhoso, a Parashá Vaikra. Parashá Vaikra, que é também o nome do terceiro livro da Torá. Hoje vamos falar da oferta de grãos, a oferta de cereais e de um item muito importante, três itens importantíssimos que nós devemos sempre lembrar que o Eterno nos apresenta aqui, que é o fermento, o mel e o sal. Fermento no pão e o mel, que não devem existir, e o melar, que deve existir, que deve estar sempre presente com a aliança do Eterno. Novamente lembrando vocês que essa figura aqui é totalmente errada, né? Essa veio de uma inteligência artificial, que não é tão inteligente, mas bastante artificial, porque traz um desenho totalmente, uma configuração totalmente diferente do que é o Mishkan. Mas nos traz aí uma ideia do que nós devemos evitar, do que nós devemos fazer com que permaneça em todas as oferendas de grãos. Então, vamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra do Eterno, não a minha, mas ouvir a palavra do Eterno, e abrir a Torá no capítulo 2, verso 1 de Vaikra. Venefesh ki takriv korban. E uma alma que apresentar um substituto. Que alma é essa? A alma que o Eterno soprou em sua narina, a Nefesh Hayah, a alma vivente. Todo ser humano, qualquer ser humano que deseje no seu coração apresentar ao Eterno o seu erro, o seu pecado, e pedir, então, que esse pecado seja remido. Vai ser remido no momento em que ele se arrepender, se apresentar esse pecado, oferecer um substituto e se arrepender e não pecar mais. Então, ele vai apresentar um korban. Mas aqui o korban é uma minhá. Minhá é grão. Né? Então, nós vamos ver que esse korban aqui não é só grão. Nós vamos ver mais à frente que existe mais um ingrediente junto com esse korban. O grão sozinho não é oferta, não é o substituto apresentado ao Eterno. A gente evita falar a palavra oferta, mas ela está no nosso dia a dia, na nossa língua, mas a gente tem que entender que oferta aqui não é fazer um agrado ao Eterno para que Ele nos isente da culpa, nos isente do pecado. Não é um suborno ao Eterno, não se pode subornar ao Eterno. Não se faz uma oferta ao Eterno para que Ele mude a sua opinião ao nosso respeito. Minha Ladonai. Solet é farinha pura, a farinha a flor da farinha, na verdade, né? Que é aquela primeira
farinha que sai da moenda. Ela tem aquelas duas pedras que rodam e joga o grão ali dentro e sai a primeira farinha que sai dali. É essa solete, o primeiro, a flor da farinha. Solete riefes, flor de farinha será corbanot, o substituto dele. Vê e a sac derramará Elá sobre ele Shemen. Vê Natan e colocará Eleha le boná. Colocará sobre ela, sobre a farinha, o incenso. Verreviá el binei Aharon. E trará ele aos filhos de Aharon. Ha, Kohanim. Então, somente os filhos de Aharon são Kohanim, sacerdotes. Podia levar para qualquer outra pessoa. Vekamatz Mishan. E tomará um punhado. Punhado é o que cabe uma mão, né? Quem faz massa, quem faz bolo, quem faz pães, sabe que volta e meia você vai lá no montinho de farinha e pega lá um punhado, né? Um punhado de farinha e vai ser, então, acrescentado à massa. Aqui pega um punhado de farinha, mexendo ali, melou o conteúdo, a totalidade, começou desse punhado, mi saltar, na flor de farinha dele. Aqui nós trazemos sempre aqui no estudo, da leitura que nós estamos fazendo, a explicação, né? Porque nós estamos falando de flor de farinha. Flor de farinha, em português, é masculino. Então, nós falamos dele. Mas aqui, né, aqui nós temos o solê. Solê é uma palavra feminina. Então, aqui, o hebraico vem trazido a terminação feminina. Então, conteúdo do punhado da flor de farinha dela, não dele, o óleo dele, o mishamechá, e do óleo dele, shemen, aqui nós temos a palavra óleo, shemen, e do óleo dele, alcool levonatá, sobre todo o incenso dele, verrictiv, verrictir, incensará. Aqui nós temos a palavra kitir, que é a raiz de ketoret, que você já ouviu falar muitas vezes, a ketoret, o incensário, que é, na verdade, aquilo que queima, não é o aroma, não é a erva agradável que coloca lá, isso não é o incenso. O incenso é um ato de queimar e liberar o aroma. E incensará a corrente et ascaratá, a recordação, que você vê a palavra zahor, zerhahá, flexionada, a palavra zahor, que nós falamos no início do estudo, zahor, etion, shabbat, leika, shu, lembra-te, recorda-te. Ha-misbeach, no altar, Ixé, de fogo, Reiar, Neiroar, aroma fragrante, lá Adonai. Um aroma fragrante que vai subir ao eterno, aroma fragrante não só da bessamim, do cheiro, né, desse material queimado aqui, desse azeite misturado com a flor da farinha, que vai queimar e vai ter um aroma agradável. O aroma agradável vai subir ao eterno do coração daquela alma que ofereceu, que fez essa oferta, que trouxe ao eterno o seu arrependimento, está oferecendo o seu corban. Veja que ele está usando aqui misbear, que é o misbear nerrochete, aquele mesmo onde foi queimado, nós vimos ontem à noite,
foi queimado o animal, né? A cabeça, o tronco, as pernas, as patas dos animais, e foi derramado ao redor, em cima e ao redor do, do, do misber, do altar, o sangue daquele animal. Verhanoteret min haminha, e o que sobrar, o que restar dentre os grãos, dentre essa oferta de grãos, le Aharon, será para Aharon, o le Banav, para os filhos dele. Kodesh Kadashim Me Ishe Adonai, para Moshe. Será para Aharon, você pegou um punhado, fez tudo aquilo, e o restante que você levou será para Aharon e os filhos dele. Kodesh Kadashim, ou seja, o separado do separado, né? O separado do separado, como o local Santo Santíssimo dentro do Mishkan. O Mishkan já é separado para o Eterno, mas ali ficavam o sacerdote e fazendo todas as suas tarefas. Mas existe um local lá dentro que é o Kodesh Kodashim, que só entra o Kohen Gadol em determinadas épocas. É o separado do separado, né? É o suprassumo, digamos assim, né, oferecido ao Eterno. Então, aqui é a mesma coisa, é a farinha que foi separada para essa situação, e dessa farinha separada, uma outra parte é separada para a alimentação dos Kohanim. Não é para a alimentação da Nefesh que levou, não é para a alimentação das criancinhas, não é para a alimentação dos subnutridos, não, é para a alimentação apenas dos sacerdotes. Vechi takriv, quando apresentarem korban mincha, um substituto de grãos, ma'efá, será assada tanur, no forno, solé halut, flor de farinhas, halut, na forma de pães circulares. O que é um pão circular? Né? Você lembra lá de todo o início de Shabat, nós fazemos a bênção do pão. Você tem lá um pão trançado, em forma arredondada, né, que é a halá. Você tem mais de uma, é halot. É aquele pão circular, onde foi feita uma trança, foi assado, e você tira um pedaço, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amot sileh Aretz. Bendito seja tu, Eterno, que nos tira o pão da terra, nos tira o alimento do chão, porque o alimento vem da terra, né? O alimento vem do chão, e é o Eterno que permite que isso aconteça. Agora, não é qualquer halot, ela tem que ser matzot. Matzot. Ela tem que ser sem fermentação, sem fermentar. Como é que faz isso? Bom, toda a farinha que você mistura com água, ela começa a ter um processo químico ali, e depois de um tempo ela começa a levedar, fermentar. Você pode colocar fermento e esse processo vai ser mais rápido, né? Vai iniciar mais rapidamente a fermentação. Mas se você deixar só a farinha molhada, ela vai fermentar. Para evitar isso, você então mistura, e antes que comece esse processo, você assa essa massa, assa esse pão, e aí ele vai ser sem fermentar. Então, o Eterno está ensinando aqui, dando os cuidados, né? Você deve fazer isso sem fermentar, não pode esperar fermentar, senão não tem significado, como nós veremos daqui a pouco. Belulot, umedecidos, bashemen, no shemen, no óleo, mas não é o óleo de soja, não é a banha de porco, não é um óleo qualquer. Não, é o shemen, shemen zait, o azeite
de oliva puro, ur, kikei matsut, e bolachas sem fermentar, bolachas, biscoitos, né? Biscoitos sem fermentar, michurim bashamen, untadas no óleo. Se você prestar atenção na palavra mishur, mishur, né? Essa palavra aqui, ó, aqui em cima você tem as raízes das palavras desse texto. Machar. Machar significa untado. Untado, machar, foi traduzido para Cristos. Cristos. Então, ser Cristos nada mais é do que ser o Messias, do que ser o Machar, o Mashiach, o untado, o ungido. Então, nada mais é, né, essa palavra que valorizam tanto, que engrandecem tanto, nada mais é do que uma farinha que foi untada, um sacerdote que foi untado, um rei que foi untado, ou o nosso mestre Yeshua que foi ungido pelo Eterno. Mas a palavra ungido, ela não tem nenhum caráter especial, apenas que classifica aquela palavra como separada para essa situação. A farinha, o pão, né, foi separado para esse evento, para esse momento. Ve'imha al-hamahayat, e uma oferta de grãos, se uma oferta de grãos estiver sobre uma massadeira, poderia ser feito em cima de uma mesa, né? Mas como vai levar para próximo ali do altar, é mais fácil fazer dentro de uma travessa, de uma massadeira. Solet belulá, desculpe, car corbaneja, o teu substituto de farinha pura, será umedecido, bachemen, no óleo, matzá tirrie, sem fermentar será. Sempre lembrar que não pode deixar fermentar. Patot otá pitim, esmigalhe ela, em migalhas. Vaiá saquetá, derrame aleja sobre ela, shemen, azeite, óleo, mirra, ri, ela é grãos. E aí, na tradução, para a gente entender melhor, se acrescenta aqui a palavra oferta de grãos, mas sempre lembrando que essa palavra aqui é para ajustar o nosso entendimento e que essa oferta aqui não é a mesma oferta feita para deuses estranhos, aquelas ofertas que se dá lá uma flor, joga uma flor dentro da água, né? Aquilo é uma oferta para aquele Deus lá que é o Deus da água. Mas isso é um Deus criado pelo ser humano, Deus que vem de uma mitologia humana, e não essa oferta feita para o eterno. Temos sempre que ter clareza para não incorrermos em idolatria. Veim minhat macheset, e se for grãos de panela, não estava numa assadeira, mas é uma panela. Corbaneja, teu substituto, solet bachemen, te aser. Teu substituto de farinha puro no óleo será, ou seja, será ungido no óleo. Então, o Eterno está dando todos os detalhes aqui para você não errar, para a gente não errar. Ah, tem uma assadeira? Não, mas eu não tenho uma assadeira, eu tenho uma panela, ou seja, então vai ser essa panela. Se bem que tudo isso aqui são utensílios que estão no Mishkan, que já foram ungidos, que são separados. Então, quando a gente viu lá na porção Vayahel,
e na porção Pecudei, nós vimos lá todos esses itens do Michigan que acompanhavam cada área, né? Cada o Misbea Nerrochete tinha lá todos os seus utensílios, a mesa da proposição tinha lá todos os seus utensílios, então todos os utensílios já foram separados, já foram identificados, já foram todos separados para esse processo. Temos sempre que lembrar que aqui o Eterno está falando para Moshe ainda o que ele vai dizer ao povo. O povo ainda não sabe nada disso, o povo ainda não ouviu nada disso. Moshe depois vai passar essas instruções para os sacerdotes então vão executar todos esses passos. Ve'chevetá et hamincha, e trarás os grãos ou a oferta de grãos, Asher e Asser, que farás meele destes, lá Adonai. Verrikrivá, e apresentarás ela, ele a Kohen, para o Kohen, para o sacerdote. Verrigsha, acercarás ele a misbia, acercarás ao altar. Misturou, colocou o azeite, misturou e agora vai aproximar do altar. Verherim, retirará a Cohen, o sacerdote, min haminha, dos grãos, e as karatá, a recordação dela. Verritir, e incensará, ou seja, queimará, tirando dela o aroma, Ramisbir, no altar, Ishe, no fogo, Reiar, Ne Yohar, Roar, aroma fragrante, lá Adonai. Um aroma fragrante que vai subir para o Eterno, ou seja, a recordação daquela transgressão, a recordação daquela alma que levou aí o seu corbã, né, que levou esses grãos para serem queimados ao Eterno. Então, nós vemos aqui que vai para o mesmo Misbea Nerrochete, onde há pouco nós vimos lá que foi levado o novilho, o carneiro, o cabrito, que foi cortado, que foi levado a cabeça, né? Que foi retirada a gordura, que levou as partes dele, a perna, foi tudo colocado dentro sobre o altar, sobre a lenha, sobre o fogo, e que foi colocado, né? Foi aspergido o seu sangue sobre o altar, ao redor do altar, dentro do altar. Verra noteret min haminha, e o que restar, o que sobrar, o excedente dos grãos, será-lhe a Harão, será para Harão, para o sumo sacerdote, o lê Banav, para os filhos dele, Kodesh Kadashim, Santo dos Santos, Ishei, Adonai. Santo dos Santos do fogo para o Eterno. Então, o que sobrar dali será para a alimentação dos sacerdotes e não para qualquer outra pessoa, não para aquele que levou a oferta, não para aquele que está fazendo a sua apresentação de grãos para o Eterno. Será apenas para a alimentação do Kohen Gadol e dos Kohanim. Kol amincha asher takrivu ladonai, todos os grãos, ou toda a oferta de grãos que
apresentareis para Adonai, lo teacé não se fará hametz, não pode fermentar. Nós vimos lá, não será fermentado. Que kol seor, pois todo fermento, verrol devash, lo tak tiru, não incensareis mimeno dele e che no fogo, lá Adonai. Então, não, nós vimos que não pode ter fermento em nenhum momento. Mas não só o seor, que é o fermento que se coloca, se acrescenta a massa ao fermento para que ele fermente mais rápido. Não, não é só o fermento, mas é aquele tempo que a própria massa leva para começar a fermentar por si só, né? A farinha tem essa propriedade, tá lá, aquele carboidrato ali. E se colocar mel, então a fermentação é mais rápida ainda, né? Então o mel, o açúcar, ele, ele acelera o processo de fermentação. Então, nem fermento e nem mel. Agora, por que não pode isso? Eu como um pão de mel delicioso, se eu faço em casa um pão com fermentação natural, eu como com mel, boto mel em cima, então eu não posso comer mais isso? Não é isso que o Eterno está falando aqui. Você pode comer normalmente, cuidado com o açúcar, em excesso faz mal, mas não no momento de se apresentar para o Eterno, um momento em que a pessoa está se arrependendo dos seus pecados, dos seus erros, ela não pode apresentar algo que seja mascarado, que seja algo falso, que seja algo mentiroso, que seja algo que não é exatamente aquilo que ele está querendo apresentar. E isso o fermento faz com a massa. Quando você mistura a farinha, você colocou lá, vamos supor, 200 gramas de farinha, né? Então, 200 gramas de farinha, quando você mistura, dá um breguetinho assim desse tamanho, né? Aqui o chinesinho de ontem. Dá uma massinha desse tamanho. Só que você espera um pouquinho, né? Um pouquinho, depois ele vai crescer e vai virar um breguetão desse tamanho. Olha só a diferença do produto, né? Por quê? Porque você está apresentando algo diferente daquilo que realmente você fez. Então você cometeu uma transgressão e aí você vai apresentar uma, uma outra, um outro pedido ao Eterno. Você não vai estar apresentando o erro que você cometeu. Você está enganando, né? Então né, esse é exatamente o papel do fermento, é fazer com que uma coisa se apresente de forma diferente do que realmente é. Nós temos que entender isso no nosso dia a dia, né? Porque muita gente se apresenta como aquilo que não é. O cidadão se apresenta com uma capacitação que ele não tem para conseguir um trabalho, para conseguir fazer alguma coisa, para conseguir ganhar dinheiro. Ele diz que ele é uma coisa que ele não é, ele tem uma formação que ele não tem, por exemplo, né? Ou então ele oferece um carro todo batido, cheio de plástico, dizendo que aquele carro está um carro novinho, folha, 0 quilômetro, e aí o cidadão compra e está levando algo que não é verdadeiro. Então, o fermento ele está ligado à mentira. A mentira e um pouquinho de seor, um pouquinho de fermento, se você tem uma massa lá que deixar ela em cima de uma assadeira por uns 18, 20 minutos, ela começa a fermentar sozinha. Mas se você colocar o fermento, ela já começa antes.
Então, o seor, o fermento, ele provoca, né, provoca essa, esse mascaramento muito rápido em tudo. Então, ele representa a corrupção, né? A corrupção que vai fazer com que a enganação, né, a enganação vigore. E quando você se arrepende de um erro, quando você se arrepende de um pecado, você não pode apresentar mentira, né? Você não pode dizer que fez uma coisa que não fez ou que não fez uma coisa que fez. A mentira ela serve para os dois lados. A pessoa diz que fez uma coisa que não fez, ou então diz que não fez uma coisa que ela fez. Tudo isso é transgressão. Você tem que ser, né, branco. Você tem que ser pão, pão, queijo, queijo. Né? Você tem que. Sim é sim, não é não, como disse Yeshua. Não pode ter aí um meio termo, um talvez. Né? Não pode ter mascaramento, não pode ter enganação. Então, você tem que apresentar exatamente aquilo que aconteceu. Você vai pedir perdão exatamente por aquilo que você errou e não ficar tentando enganar o Eterno. Então, essa é a simbologia do fermento, né? E do mel, e o mel representa também a corrupção, o suborno, né? O suborno que nós vemos muito esses dois itens ligados até os dias de hoje, porque eles estão muito presentes junto daqueles três pilares que nós falamos ontem, né? A idolatria, o poder e o dinheiro. Né? A idolatria é caracterizada por muitas religiões, o poder pelo governo de uma pessoa sobre outra, e o dinheiro que movimenta isso tudo. Né? O chorrado que é essa corrupção, né? Esse suborno. Então, se dá aí um pituleco na mão da pessoa para que ela fique ao seu favor. Você agrada uma pessoa para que ela te atenda. Você está sendo julgado, você favorece o juiz para que ele dê um voto a seu favor, apenas a seu favor. Isso acontece até os dias de hoje. O suborno, a corrupção, o dizer ser o que não é o grande mal da humanidade, dos governos, dos povos, né, das religiões, de todos os lugares que nós vemos até os dias de hoje. Isso é, um câncer, né? Um câncer do ser humano, porque ele se corrompe, ele se deixa corromper, ele, ele participa da corrupção, ele aceita o suborno, ele dá o suborno, porque se não aceita, o outro não dá. Né? E se um não dá, o outro não aceita. Então, se um quer receber e o outro quer dar para ter vantagem, está feito, né? Está feita aí, está cometida a transgressão. Então, o Eterno ensina, olha, não mantenha a corrupção e não mantenha o suborno. Isso são transgressões seríssimas e que o ser humano mais pratica até os dias de hoje. Né? Todos aqueles que leem os jornais percebem isso, todos aqueles que brigam contra os malefícios trazidos por maus governos falam isso, né? Sabem disso. Então, o suborno está presente na vida de todos nós. Então, não ao suborno, não à corrupção. E nós temos que começar isso desde cedo, né? Desde as criancinhas. Lembra do, do, do Aleph pequenininho, as crianças que começam a aprender a escritura, mas não é só aprender a escritura, é aprender o que a escritura ensina. Não é saber ler o verso 2.11 diz isso aqui, não. É o significado disso. Porque muitas vezes nós corrompemos as crianças. De uma maneira aparentemente é, sem maldade, mas que na verdade tem maldade ali por trás. A semente da corrupção já é inserida. Então, muitas vezes, você se depara com um casal que tem uma criança, conhecido seu, mas a criança não te conhece. Geralmente, ela se esconde atrás dos pais, né?
Quando é pequena, ela se esconde atrás dos pais, você quer conversar, quer brincar com a criança e ela não, né? Ela tem o receio da pessoa nova ali, então fica meio escondidinha. Aí o que que você faz? Você tira uma bala do bolso, um biscoito, sei lá o quê, né? E oferece para a criança, para ela se tornar a sua amiga, para que ela se abra a você, para que ela aceite. Isso é muito inocente, todo mundo faz isso, mas isso pode alimentar naquela criança, né, a, o, o senhorzinho ali, a sementinha dessa, dessa só vou ser agradável para quem me der alguma coisa. Né? Muitos podem esquecer isso, nunca pensar no assunto, mas muitos podem crescer falando: eu só vou gostar de quem gosta de mim, então só vou dar alguma coisa para quem me der algo em troca. Né? Então isso deve ser evitado, deve ser buscado uma outra maneira de, de se socializar com as crianças para evitar, né, para evitar que não sei o percentual que pode acontecer, mas evitar que esse hábito se desenvolva e que no futuro venhamos a ter mais um corrupto aí comandando, comandando os destinos do povo. Por favor, não entenda isso como uma crítica a ninguém. Não estou falando de A, nem de B, nem de C. Apenas ressaltando, né, ressaltando o comportamento que existe em muitas sociedades e muitos seres humanos. Não cabe aqui a crítica nem a, nem a B, nem a partido A, partido B, religião A, religião B. Né? Nem a uma criança qualquer que aceitou uma balinha de alguém. Corban Reshit, o substituto inicial. Takrivu Otan, apresentarei eles, lá Adonai. Veel ha-misbeah, e para o altar. Lo e a Lu não subirão, le reiar, ne roar. Não subirão por aroma fragrante. Está falando aqui, né? Está falando aqui do fermento e do mel, a continuação daquele verso anterior. Tá? Verrol korban mirraterra, e todo substituto dos teus grãos, bamelar, bamelar, no sal e melar, no sal salgarás. Velo te, velo tashvit, e não cessará. Aqui nós temos a raiz da palavra Shabat, Shin, Bet e Tav, que é cessar, parar, interromper as atividades, Shabat. Melar Brit, não cessará o sal na aliança. Elohecha, do teu Elohim. Meal min hatecha, de sob os teus grãos, alcool, korbanecha, sobre todo o teu substituto. Tá, kriv melar, apresentarás sal. Então aqui nós vemos que o sal deve estar sempre presente. Fermento e mel fora, sal presente. Por que isso? E aqui nós temos que lembrar do Sermão do Monte, Tiago, capítulo 5 a 7, quando Yeshua diz: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, quem trará esse sabor de volta?
E aí, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, que recentemente eu passei a pensar quando um grande amigo me mandou um vídeo sobre o sal, e ligar um pouquinho essa frase de Yeshua com o sal e com a Torá. Por que o sal é muito importante na nossa vida? O Eterno nos deu dois alimentos que saem prontos da terra: a água e o sal. Todos os outros alimentos são tirados do solo pelas plantas. Então, as plantas retiram das suas raízes com o solo e com o carbono, o oxigênio, o nitrogênio da atmosfera, forma aí os frutos, que são o nosso alimento que vem do solo. Mas a água e o sal, eles já vêm prontos na natureza. Você tem, inclusive, a água e o sal misturados na natureza. E não é por acaso que o ensinamento do Eterno, a Torá, é equivalente ao sal e também é equivalente à água. A água e o sal representam a Escritura. Mas se você pensar, Yeshua fala assim: vós sois o sal da terra. Muita gente já se perguntou, quando é criança, quem salgou o mar? Né? Quem jogou sal no mar? Né? Como é que é isso, do sal estar no mar? Mas o sal, como disse Yeshua, o sal é da terra. A água não é, a água não tem sal nela. A água é H2O. Aqui vamos lá um pedacinho da Torá para você aqui, né, que está com saudade do programa, mas infelizmente, por um motivo muito nobre, nós não estamos fazendo, porque não dá tempo de fazer a leitura diária e também um pedacinho da Torá. Mas o sal vem da terra. A crosta terrestre, devido ao calor gerado internamente, devido ao movimento das marés, devido a vários movimentos tectônicos, ele libera elementos químicos que se misturam à água. A água, ela, na verdade, ela não se mistura. Né? A água carrega. H2O é sempre H2O. A água, ela carrega os elementos. Ela leva um elemento de um lugar para o outro. Então, você pega um punhado de areia, quer separar alguma coisa ali, você joga a água, pega aquilo, leva, a água evapora e você tenha todo aquele mineral separado novamente. A água tem essa propriedade, a água tem várias propriedades que assombram os cientistas até os dias de hoje. Né? Mas a água traz esse sal que vem da terra, como disse Yeshua, o sal da terra. Ele não falou, vós sois o sal da água do mar. Ele falou, vós sois o sal da terra. E muita gente não pensou nisso ainda. Então, esse sal que vem da crosta terrestre, ele traz 82 elementos químicos que são fundamentais para a nossa saúde. Os, os ímpios, o que eles fizeram? Não sei se eles ouviram Yeshua e fizeram uma tradução, ou se eles simplesmente tiraram isso da cachola deles. O que eles fizeram? Eles separaram do sal 80 elementos e deixaram somente dois, cloreto de sódio, que vem em maior quantidade. E o cloro e o sódio são importantes para a nossa saúde, só que em pequena quantidade. Então, todo mundo que consome muito sal acaba tendo problemas de saúde. Se a gente consumisse o sal com os seus elementos naturais que vêm da crosta terrestre, nós teríamos uma saúde muito boa, porque todos esses elementos que são necessários à nossa saúde em pequeníssimas quantidades estão lá dissolvidos na água. Evapora-se aquela água e se tem um sal com todos esses ingredientes. Mas o ser humano fez exatamente o que Yeshua disse para não fazer. Vós sois o sal da terra.
se tirarmos o sabor, se tirarmos 80 elementos, né? Jesus não era físico-químico, ele falou, se tirarmos 80 elementos desses dois, vai fazer mal, né? Então, a gente tem que olhar a escritura e prestar atenção nesses detalhes que muitas vezes parecem uma parábola simples, uma forma de falar, uma frase simples, e pensar nesse conteúdo científico que está aí por trás, que traz muitos ensinamentos. Então, grandes males do ser humano hoje, que são provocados por excesso de açúcar e de sal, poderiam ser evitados se a gente restringisse o mel, o açúcar e não alterasse o sal, não retirasse o sal da aliança. Então você vê que aqui nós temos nesses dois versos a retirada do mel e a presença do sal, mas não o cloreto de sódio, mas o sal completo, né? O sal completo com seus 82 elementos que deveriam fazer bem à saúde. Claro que eles vendem os 80 elementos em gotinhas, em pilulazinhas, em várias maneiras que você, se, quando tem necessidade de tomar alguma coisa, toma aquele comprimidinho, que também vai ser aquele elemento puro, e não vai estar misturado com os outros, numa quantidade que o Eterno já colocou no mar para benefício de toda a humanidade. Então, um pedacinho da Torá, se o Eterno permitir, nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema. Então, vamos voltar aqui ao nosso estudo, porque, como diz Moré Marco Aurélio, nós ainda estamos no terceiro slide, ainda faltam mais uns 58. Veim takriv minhat bikurim, e se apresentares grãos de primícias, ou seja, os primeiros grãos, lembra que eu falei ontem que nós temos a oferta de elevação, depois nós temos a oferta de grãos e agora nós temos a oferta dos primeiros grãos. Lá Adonai, aviv, espigas, calu, espigas tostadas, beesh, no fogo, geresh, grão moído, carmal, takriv, de espigas verdes não na cor verde, espigas ainda não maduras, apresentarás et mincha, grãos bikurrecha, na tua primícia, bikurim, bikur, na primícia, nas tuas primícias. Então, são grãos moídos de espigas ainda tenras. Vê natatá aleja, e colocará sobre eles shemen. Vê sametá, e porás, ou vírgula, porás, né? A gente sempre explica isso lá na leitura, que o vav, conectivo vav, ele pode ser um e ou pode ser uma vírgula na tradução. Vê samtá aleja, e porás sobre ele leboná, o incenso. Minha, ele é oferta de grão de primícia. Opa. Verikiti hakohen et ascaratá, incensará o sacerdote a recordação dele, migressar, do grão dele, o mishar, metná, do óleo dele, alcool lebonatá, sobre todo o incenso dele, e she lá Adonai, no fogo para Adonai. Então, essa recordação, a recordação dessa oferta de grãos de primícia, será
feita no óleo, sempre o óleo presente, sobre o incenso dele no fogo para Adonai. Óleo e, logicamente, agora você já sabe, o sal. Sempre haverá o sal na oferta de grãos. Veim zerrar shelamim, e se for, desculpe, zevar shelamim, e se for um sacrifício de paz, de plenitude, um sacrifício de totalidade, essa palavra shelamim nós traduzimos como paz, mas ela vem da palavra shalem, da palavra shalom. Shalom quer dizer paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Então, isso é plenitude. Então, aqui está sendo oferecido um sacrifício pela plenitude. Corbanou, substituto dele, in min rabacá, ou se dentro o gado, o macriv, apresentar ele, in zahar, in nekevá, se macho, se fêmea. Então, aqui nós temos uma nova possibilidade. Até então, no sacrifício de elevação, ou na elevação, nós vimos que era só macho. Mas aqui pode ser macho e pode ser fêmea. Tamim, perfeito, íntegro, e Krivnu apresentarão Lifnei Adonai, diante do Eterno. Então, tem que ser perfeito. Não pode ter mancha, não pode ter machucado, não pode ter nenhuma deficiência. Bessamar Yadou al Rosh Corbanu, e apoiará a mão dele sobre a cabeça do substituto dele. Então, bota lá a mão em cima do animal, macho ou fêmea agora. O Shechatou degolará, imolará ele, petar o rei moed, à entrada da tenda do encontro. Vezar. Cu bimei Aharon, aspergirão os filhos de Aharon, a Kohanim, os sacerdotes, et Adam, ao sangue, al Hamisbeach Saviv, sobre o altar ao redor. Então, nós vamos ver aqui a repetição de tudo que nós já vimos ontem à noite. Todos os detalhes o Eterno vai repetir para que a gente não erre em nenhum momento como deve ser feita essa oferta. E apresentará do sacrifício de paz no fogo a Adonai, a gordura a cobrir o interior e toda a gordura que está sobre o interior. A gordura sempre é queimada. Dos dois rins e a gordura que está sobre eles, sobre os dois rins, que está sobre os lombos, as costas, sobre a excrescência, sobre o estrume, né, do animal que está nos intestinos, sobre o fígado, sobre os rins, removerá toda essa gordura. Verrique tiru oto bnei Aharon. E censarão ele os filhos de Aharon, a misbeahá, no altar, al aloha olá, sobre elevação, asher al hatz ha-etzim, que está sobre as madeiras, as lenhas, asher al haesh, que está sobre o fogo, que estão sobre o fogo. Ishe reiar ne yohar ladonai. Queimado no fogo, aroma fragrante a Adonai. Queimado, o aroma fragrante vai subir, então, ao Eterno. É uma oferta de elevação, só que agora é uma oferta por
pela paz, pela saúde, pela, pelo, pelo bem-estar, pela saúde, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Só vem do Eterno. Então, quando se está agradecendo, né, que se está fazendo uma oferta de agradecimento, de paz, de obter essa plenitude. Se dentre rebanho for o substituto, sacrifício de paz, a Adonai, macho ou fêmeas perfeitos apresentarão. Sempre, né, sempre lembrando que o animal, neste caso, pode ser macho ou fêmea, e sempre animais perfeitos. Não pode ser nenhum animal com deficiência, com falta de algum membro, com falta, com machucado, com manchas, enfim. Nenhum tipo de animal não perfeito deve ser apresentado numa oferta ao Eterno. Por quê? Porque a pessoa que está oferecendo, né, ela tem que sentir, ela tem que sentir que ela está fazendo uma oferta de algo que para ela vai causar um sentimento de perda muito grande, uma dor muito grande, né? Um animal que não, hoje não existe isso e as pessoas que têm animais têm muitos, não dá um ou outro, não tem sentido nenhum, não tem nenhum significado. Mas naquela época ele tinha às vezes um ou dois animais e dar um animal para o sacrifício era algo para ele muito dispendioso. Então a pessoa tem que pensar duas vezes se vai fazer realmente a transgressão para depois, né, a hora que reconhecer a transgressão, não ter que pedir, né, pedir a remissão oferecendo o animal. Então, ele não pode também oferecer um animal que já está ali à beira da morte, machucado, ou que está doente, ou que tem alguma deficiência, que para ele, é, 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 digamos, economicamente, ou dentro da sua fazenda, não é um animal que tenha condição de fazer o trabalho que o animal perfeito faça. Então, tem que ser sempre lembrado por que se pede um animal perfeito. Não é porque o Eterno quer um animal perfeito, ele não precisa disso, mas é que a pessoa que está oferecendo, ela precisa dar o melhor de si para conseguir reverter, né, reverter aquele processo que ela começou. Se ela não tivesse começado, não haveria necessidade. Então, é essa a proposta que está por trás disso, né? A proposta que está por trás. O Eterno não quer que se vá matando animal a todo momento, mas ele quer justamente que as pessoas deixem cometer essas transgressões. In Kesev, se for cordeiro, o Makriv, ele apresentará et Korbanou, substituto dele, Verrikriv, apresentam, Rikriv, o tu apresentam, Lifnei Adonai, diante de Adonai. É a pessoa que leva, não manda lá o seu empregado levar, olha, leva esse boi para fazer o sacrifício em meu nome. Está aqui o bilhete, meu nome inteiro, coloca lá o meu nome inteiro e não, é ele que tem que levar, é a opção dele, ele que escolhe fazer, né, fazer a oferta, então é ele que apresenta. Não tem, né, não tem delegação para outras pessoas dentro da Escritura. Ninguém é obrigado a nada e ninguém pode delegar a ninguém qualquer poder. Cada um tem que fazer por si só e quando sentir no coração a vontade de fazer o que tem que ser feito. Não é obrigado, não há obrigação e não há delegação para uma outra pessoa fazer o sacrifício por você, né? Por isso que não se, não se deve prometer nada envolvendo outras pessoas, porque você não tem autoridade, você não tem gestão sobre qualquer outra pessoa.
apoiará a mão dele sobre a cabeça do substituto dele, degolará diante da tenda do encontro e aspergirão os filhos de Aharon ao sangue. Sempre há o sangue derramado na hora da remissão. Sempre há a morte do animal para fazer a remissão desses erros. Por quê? Justamente para que não se cometa a transgressão e tenha que se sacrificar o animal. E apresentará dentre os sacrifícios de paz queimado a Adonai a gordura dele, a cauda gorda íntegra, junto ao cóccix, removerá a gordura a cobrir o interior, toda a gordura que estiver sobre o interior. E dos 2 rins, a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos, e a excrescência sobre o fígado, sobre os rins, removerá. Eu estou lendo rápido porque nós já lemos, né? Nós já lemos texto idêntico, né? Mas o Eterno apresenta na Escritura todos os detalhes, repete todos os detalhes, para que a gente não diga que não sabia como é que fazia, né? Ah, não entendi como é que tinha que fazer. Então, ele repete várias vezes para que a gente tenha clareza disso. E, novamente, frisando, né? Existem dentro das letras uma sequência de letras equidistantes, onde a gente vai descobrir ensinamentos que estão escondidos no nível mais profundo dentro do hebraico. Então, essas palavras, elas não estão aqui simplesmente sobrando, vamos fazer um resumo, vamos tirar isso que já está repetido, ou escrever aqui conforme o parágrafo, conforme o verso 3.5. Não, não é assim que funciona. Nada pode ser alterado, nenhuma letra dessa pode ser cancelada, ou nenhuma letra pode ser acrescentada aqui nesse texto, nesse maravilhoso texto que é a Escritura. Vertirou Hakohen, incensará ele o sacerdote Hamisber no altar. Lechem Ishe Adonai, alimento queimado a Adonai. Então, é um alimento, lechem é pão, né? O primeiro alimento que surge na Escritura é lechem. Então, o pão representa o pão e representa também qualquer alimento. Então, quando a gente agradece que o Eterno retira o pão da terra, ele retira a salsinha, a cebolinha, o agrião, o tomate, a maçã, qualquer coisa que sai da terra é um alimento, inclusive o animal que se alimenta de erva e depois vai servir de alimento ao ser humano. Então, tudo vem da terra, tudo vem desse alimento, né? Desse alimento que aqui está sendo oferecido ao Eterno. E se cabrito for o substituto dele, apresentará ele diante de Adonai. Novamente, apoiará a mão dele sobre a cabeça dele, a mão do cidadão que levou, da alma que levou, sobre a cabeça do animal, degolará o animal diante da tenda do encontro e aspergirão os filhos de Arão ao sangue sobre o altar ao redor. E apresentará dele, substituto dele, da pessoa, do homem, né, da nefesh, queimado a Adonai, a gordura cobrir o interior dele. Então, aqui é o animal, esse dele aqui é um animal, esse aqui é a alma, né? E toda a gordura que está sobre o interior. O animal é um substituto do ser humano. O animal é um substituto daquela alma humana para esse momento do sacrifício. Verrikrip mimeno korbanot Isheladonai et Hacheleb, e apresentará dele o substituto dele, queimado a Adonai, a gordura a cobrir Hamehaser et Hakereb,
a cobrir o interior, veet kol hacheleb, e toda a gordura, asher al hakereb, que está sobre o interior. Veet shtei hakelayot, e dos dois rins, veet hacheleb, e a gordura, asher alechem, está sobre eles, asher al hake salim, que está sobre os lombos, veet hayo teret al hake ved al hake layot. A excrescência que está sobre o fígado, kaved. Kaved é a palavra que representa o fígado, mas também representa a glória, né? Glória é também representada pela palavra kaved. E aqui nós temos algo interessante que você não está nesse texto aqui, mas um outro texto eu vou mostrar para vocês. E muitas vezes aparece aqui uma vav, uma rola em vav. Aqui, laiot, uma rola em vav. E muitas vezes aparece a palavra hakelaiot sem a rola em vav, mostrando claramente que existe, né? Existe aí um cuidado do Eterno em esconder textos, né? Porque você teria uma letra a mais aqui, com o vav, diferente dessa palavra, e aí a contagem de letras seria bem diferente. Sobre os rins, Yesirena, removerá. Verrik tiram hakorem, incensará o sacerdote, ha-misbeahá, ao altar, lechem ishe la reiar niroar, alimento queimado, aroma fragrante, kol helev ladonai, toda a gordura Adonai. Hukat olam. Então, essa instrução que Moshe recebeu, que vai repassar para os Kohanim, é um Hukat olam, um estatuto perpétuo, algo que deve permanecer por todo sempre. Le doroterrem, por vossas gerações. Berol moshvoterrem, por todas as vossas habitações. Então, por todo sempre deve permanecer essa instrução. Kol helev vekol dan lo techelu. Não comereis toda a gordura e todo o sangue. A vida está no sangue. Não se deve comer sangue nunca. Em todas as suas gerações, em todas as vossas habitações, não comam gordura e não comam sangue. O sangue leva todos os elementos químicos para alimentar aquelas trilhões de células do corpo humano, né, e do corpo do animal. Então, se você ingere sangue, e também tira as toxinas de todas as células e leva lá aquele processo de digestão e respiração, conjunto com a respiração, né, o sangue leva o alimento durante a alimentação, o sangue leva todos os ingredientes lá para as células e retira as toxinas que passam lá pelo pulmão e é eliminado, né? Muita toxina vai lá para o fígado, enfim, o processo de alimentação e respiração bastante complexo, mas se a pessoa se alimenta daquele sangue, ela vai estar ingerindo essas toxinas. Se ela come a gordura, que é o acúmulo de toxinas, de, de açúcares que fazem mal à saúde humana, né? Hoje já se sabe dos perigos de se comer a gordura, né? Então, por isso que o Eterno sempre fala do Shemen. O Shemen que é o único óleo que deveria ser ingerido pelo ser humano. Quero lembrar aqui
nessa época que não existia problema, gente com problema cardíaco, não era uma endemia. Poderia ter um ou outro ali que tivesse algum probleminha de colesterol, alguma coisa assim na sua saúde, mas o problema só surgiu, só cresceu quando o ser humano passou a criar óleos hidrogenados ou consumir gorduras não adequadas e aí começou a crescer o problema os problemas de circulação sanguínea no ser humano e aí o problema que nós já falamos do sal, da retirada dos elementos do sal, o ser humano passou a adoecer, adoecer muito em função dessa, dessa alimentação inadequada. O Eterno ensina desde o início. Então, nós temos essa orientação de alimentação em vários trechos e nós temos que levar isso em consideração, nós temos que atentar para isso. Já não dá mais para dizer que não podemos fazer, né, que não devemos seguir essa orientação do Eterno. Já descobrimos que o sal do jeito que a gente consome hoje faz mal, já descobrimos que a gordura faz mal, que o sangue faz mal, que o açúcar faz mal. Então, tudo isso já está na Escritura. Comer um alimento errado, um alimento inadequado, nós veremos mais à frente, nas posições mais à frente, a alimentação adequada. Mas aqui já nós já estamos vendo que toda a gordura e todo o sangue fazem mal à nossa saúde, fazem mal ao nosso desenvolvimento, fazem mal ao ser humano. O Eterno ensina isso desde sempre. Vamos então agora interromper e à tarde nós voltaremos para finalizar o estudo com a terceira parte da porção Vaikra. Vamos agora ouvir a Birkat Kohanim com Yosef Torres. Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos, tenham todos um bom descanso, um bom almoço com a família, meditem sobre o que nós estudamos hoje, sobre a questão do fermento, do mel, do sal, da importância de não comer gordura, de comer sangue, e à tarde nós retornamos com a finalização desse texto, a finalização dessa porção Vaikra. Fiquem agora com mais um trechinho da nossa viagem do ano passado a Israel. Logo, logo
teremos novos vídeos, uma nova caravana deve sair aí no próximo mês, se o Eterno assim permitir, né? Teremos uma caravana agora com professores e, e membros do canal. Será uma viagem mista. Shalom, shalom a todos. Tá aqui o Felipe, Jameson, o chefe aí da caravana de Prison. Eu aqui, o Daniel, descendo pela trilha. A gente vai fazer esse caminho que tava lá em cima, né? De Corazim. E uma trilha antiga, foi aberta aqui, né? Caminho antigo que vai até Quifarnaum, que é as margens do Quinéreto do Mar da Galileia. Vamos embora de pés e o Felipe vai arrodear e pegar a gente lá com o carro na cidade de Quifarnaum. Shalom, shalom, meus irmãos. Já já a gente chega, se o Eterno se permitir. A trilha é longa, viu? Amém. Amém. Baruch Hashem. Estão indo no caminho entre Corazim e Quifarnaum. A mesma trilha que Yeshua e os discípulos faziam nos tempos antigos. Eles vão passar por esse vale até chegar lá no Quinéreto. É uma expedição, uma aventura. Shalom, meus irmãos! Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
la 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 la